Gálatas 2, 19 e 20. Hoje eu estou bastante feliz, bastante alegre, porque todas as vezes que a igreja se reúne, é um momento festivo, um momento alegre, é um momento onde podemos ser edificados, podemos ouvir a voz do Senhor, e cremos que pelo seu Espírito Ele comunicará a Tua palavra aos nossos corações. A palavra de Deus, ela diz assim, Gálatas 2, 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não me anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pai, no nome de Jesus, precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito traga a revelação da Tua palavra, nos instrui, conquista as nossas mentes, que elas sejam cativas ao Senhor Jesus, os nossos pensamentos sejam cativados pelo Senhor, e tira dos nossos olhos todas as escamas, para que possamos então ver claramente, como Tu desejas que nós venhamos a ver, a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós nessa oportunidade. Por isso, Pai, confiamos a Ti a Tua palavra, ministre aos nossos corações, para sermos edificados, restaurados, curados, avivados, despertados, iluminados, para conhecer plenamente o Senhor, que não haja nenhum impedimento de vermos com mais clareza aquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse é um texto que nós conhecemos muito, temos dado muita ênfase a ele, mas eu quero dizer que apenas o conhecimento não é suficiente para nós. Precisamos experimentar a realidade desses 3 versículos, que enfoca de uma forma muito linda, em primeiro lugar, que para nós vivermos livremente para Deus, necessariamente é preciso crermos, como está escrito, que nós morremos para a lei. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, de 1 até 4, ele vai fazer uma analogia entre o marido e mulher, a lei e Cristo. Irmãos, é muito interessante nós observarmos isso, que o Senhor Jesus não apenas cumpriu a lei por nós, Ele cumpriu todos os itens da lei, para que a igreja, quando ela nascesse totalmente desprendida, livre, sem nenhum impedimento. O que seria de nós, irmãos, se nós crêssemos em nossa morte e ressurreição em Cristo e tivéssemos que cumprir a lei? Seria para nós, igreja, algo que nos sufocaríamos, não teríamos condições. Claro que a lei, nós não estamos anulando a lei, muito pelo contrário, nós estamos enfatizando a lei, porque a lei procedeu do coração de Deus, o Pai, para nós, para mostrar que somos tão incompetentes para conhecer o Senhor por nós mesmos. A lei seria algo para nós que, como já disse anteriormente aqui, nos sufocaríamos. Então Cristo a cumpriu, mas não apenas isso, irmão. O mistério que é grandioso, Ele diz que nós morremos para a lei, porque a lei, ela é santa, o mandamento de Deus é perfeito, justo e bom, mas nós nascemos carnais, vendidos ao pecado. Então, como nós poderíamos cumprir a lei, que ela está tão alta, que ela é algo para nós inalcançável? Imagina você tentar cumprir a lei e tropeçar em um só ponto, você se torna culpado de todos. Irmãos, como devemos honrar o nosso amado Senhor e nos alegrar com Ele, porque Ele cumpriu a lei por nós. Irmão, a palavra fala que para nós pertencermos a Ele, a única maneira de pertencermos a Cristo é morrendo para o nosso antigo marido, que é a lei. Entende? E Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, que aquele que não cumpre ou não permanece nos mandamentos ali,
é maldito. Entende, irmãos? Os fariseus sempre diziam, essa plebe que não conhece a lei é maldita. O povo era maldito. Só que eles se esqueceram de se incluir também, porque a lei também era para eles. Eles estudavam a lei, eles proclamavam a lei, ensinavam a lei, mas eles não criam naquilo que eles proclamavam. Por isso que vivemos hoje também um cristianismo totalmente morno, murcho, parece que não há vida, porque nunca experimentaram a sua morte para a lei. Paulo fala em Romanos 7,4, assim também, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, para o corpo de Cristo. Agora presta atenção, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então nós pertencemos ao Senhor, o nosso noivo, porque Ele cumpriu a lei e fez uma obra plena de libertação do pecado. Irmãos, a obra na cruz, ela traz para nós bastante alegria, porque ela mostra claramente que o nosso pecado foi tirado de nós, o nosso pecado foi removido. Imagina você e eu, nascemos neste mundo contaminados com o pecado e com a morte dentro de nós. Imagina só, que coisa mais triste. Então Cristo, como Cordeiro de Deus, Ele foi para a cruz, para tirar o meu e o seu pecado. Ele removeu de nós o pecado, a nossa natureza, aquela entidade pecaminosa chamada velho homem. Então, queridos, Ele, quando se entregou para ser crucificado, interessante que Ele sabia todo o sofrimento que Ele iria passar. E o sofrimento maior que Ele iria passar ali, era a separação de Deus o Pai. Jesus não queria em hipótese alguma separar do Pai. Então Ele orou lá no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, Pai, eu não quero ser separado de Ti. Se tiver uma outra maneira de salvar os pecadores, sem ter que me separar de Ti, eu quero isso para mim. Então houve esse silêncio. Então Ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua. Então Jesus sabia que na cruz Ele seria separado de Deus o Pai. Irmãos, isso é a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que é um ente querido teu, esposa, um filho, uma filha, que está sempre com você, que você ama tanto e de repente essa pessoa falece. Aquela dor é uma dor que nós não fazemos ou não temos a dimensão da grandiosidade desta dor da separação. Quantas mães choram prostradas em cima de um caixão pela morte do seu filho, seu esposo, marido, etc. Mas, irmãos, graças ao Senhor que Ele foi para a sepultura, Ele foi separado do Pai, Ele nos levou a morrer junto com Ele, porque fomos atraídos no corpo de Cristo, e ali a nossa co-crucificação foi uma realidade. Nós morremos com Ele. A palavra fala que um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos com o nosso amado Senhor. Então isto trouxe para nós a libertação do pecado. Por quê? Porque não tem uma outra maneira de uma pessoa ser liberta do pecado a não ser morrendo para o pecado. Quando uma pessoa não tem uma experiência de morte para o pecado, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai pecar e pedir perdão. Ela nunca morreu para o pecado. Ela nunca ganhou uma experiência de co-crucificação juntamente com Cristo. Então, ela peca, pede perdão, peca. Então, isso aí se torna para ela uma tortura terrível. Ela tem que andar, poderia baixar só um pouquinho? Ela pode andar querendo fazer o bem, evitando o pecado, mas ela sempre vai estar pecando e pedir perdão para Deus. Queridos, então, quando uma pessoa ganha uma experiência com Cristo de fato, em sua morte e ressurreição com Ele, esse problema do pecado foi resolvido. Aquele texto de Romanos 6, versículo 6,
Ali é um gerúndio para nós sabermos constantemente, sabendo isto, é saber hoje, saber amanhã, saber depois de amanhã, saber toda a vida que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque o pecado é uma escravidão. A pessoa peca e pede perdão, então ela fica perturbada na sua mente. Aí ela não tem certeza da salvação, mas quando ela ganha uma experiência de co-crucificação juntamente com Cristo, ela foi liberta do pecado. Romanos 6,18 fala: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, porque eu sei que lá na cruz em Cristo, o meu pecado foi tratado, quando eu creio que morri com ele. A palavra fala em Hebreus 8,12, que ele perdoaria os nossos pecados e não se lembraria mais deles. Isso é maravilhoso demais. Então, quando nós cremos, nós entramos num descanso de uma libertação genuína do pecado. Cristo morreu, mas nós também morremos, porque se você não tem essa experiência, não ganhou essa experiência em realidade espiritual, você ficará sempre duvidoso. Eu pequei, então tem que pedir perdão para Deus. Não, queridos, a palavra nunca manda nós pedir perdão de pecados para Deus. 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que é confessar pecado? É concordar com Deus. Como que podemos afirmar ou confessar que nós nascemos em pecado? Salmo 51,5 diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Então eu tenho que confessar diante do Senhor que eu nasci pecador. Mas uma vez que Cristo me libertou, muitos dizem ainda: não, agora eu sou um pecador salvo. Isso não existe na Bíblia, irmão. A palavra sempre vai dizer que nós fomos feitos santos em Cristo Jesus. Ah, eu sou um pecador, mas agora eu sou um pecador salvo. Não, eu era um pecador, eu fui alcançado pela maravilhosa graça de Cristo. Graça àquilo que Ele fez por mim no Calvário, e me incluiu na sua morte, na sua ressurreição, e me deu uma vida nova pela ressurreição. Então eu sou o que, irmão? Um pecador? Se você disser que eu sou um pecador, você está indo contra as próprias Escrituras, que diz que Ele nos chamou para sermos santos, santos e amados do Pai. A palavra fala aqui, eu vou ler para vocês, Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Você está vendo aqui, irmãos, é onde que muitos patinam, é onde que muitos vivem uma vida capengue, capengando a vida inteira. Enquanto essa pessoa não crê que morreu, ela continua uma pecadora. Ela pode frequentar uma comunidade, ela pode confessar que creu, mas ela sabe que não creu. Quando uma pessoa de fato creu que morreu com Cristo, se ressuscitou com Cristo, o Espírito vai testificar com o Espírito dela que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus. Todo filho de Deus, ele tem convicção da sua salvação, do seu novo nascimento em Cristo, e isso é inegociável, irmãos. Estão me compreendendo? Porque senão a nossa vida vai ser uma vida totalmente mesclada entre pecado e casa de Deus, pecado e casa de Deus. Nós não podemos confundir homens que são da igreja com homens de Deus. A diferença é muito grande. Então, Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, porque agora nós temos uma pessoa que mora dentro de nós, que tem competência e poder e capacidade para nos guardar do pecado. Judas 1,24, a palavra fala assim: ora, aquele que é poderoso, quanto poder que Ele tem, irmão? Ele tem todo o poder, é o Todo-Poderoso habitando dentro de nós, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Agora, você peca se você quiser, porque o pecado, diz a palavra de Deus em Romanos 6,14,
o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, porque nós morremos para a lei, mas nós estamos debaixo da graça. Essa graça é uma graça que nos habilita a viver um cristianismo genuíno, autêntico, verdadeiro. Essa graça nos habilita a dizer não para o pecado. Esta graça nos sustenta acima de toda e qualquer circunstância e também tentação. Peca se você quiser, e vai ter consequências, porque o nosso pecado, entenda bem isso, irmãos, ele foi resolvido. A palavra fala em Efésios 4:32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Não é que ele vai perdoar, vos perdoou. Então eu vou pecar contra meu irmão ou minha irmã, tenho que pedir perdão para o meu irmão, para a minha irmã. Pai, eu pequei contra a irmã, perdoa meu pecado. Filho, qual pecado? Eu não lembro mais dos teus pecados. Você pecou contra aquela pessoa, vai pedir perdão para ela, não para mim. O problema do teu pecado comigo foi resolvido quando o meu filho morreu naquela cruz por você, e eu aceitei você através daquilo que o meu filho fez. Isso é graça, isso é libertação plena do pecado, entende, irmãos? Por isso que quando nós estamos proclamando, irmãos, o Evangelho, nós precisamos, irmãos, insistir na cruz e na morte e ressurreição. Se não for isso, a nossa pregação ela é inteiramente vã. Não podemos anular a cruz de Cristo. Paulo escreveu em Romanos, em 1 Coríntios 1, versículo 17, ele escreveu assim: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Essa é uma mensagem que eu e você precisamos avaliar diante do Senhor, se de fato nós temos essa experiência. Porque se nós ganharmos essa experiência, a nossa atitude natural e voluntária é conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Aí vamos crescer numa vida de maturidade espiritual com Ele. O que é uma vida de maturidade espiritual? Esse é um processo. A salvação, ela acontece quando eu creio que eu morri e ressuscitei com Cristo. Tem muita gente aí que fala que salvação é um processo. Mentira! É quando nós cremos. Quando cremos, eu estou unido a Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição junto com Ele, não divorciado dEle, não separado dEle. Então eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Como nosso irmão estava ministrando aqui ontem, a mensagem simples, mas de uma profundidade, onde traz segurança para nós, onde o nosso coração ferve de alegria, e são tantos detalhes, irmãos. Não há outro meio, irmãos, de nós sermos filhos de Deus, a não ser pela nossa morte. E se nós não ouvirmos claramente, ouvir claramente a posição que Deus nos colocou em Cristo, possivelmente a nossa vida cristã será capenga e capenga toda a vida. Porque, irmãos, a subtração dessa mensagem, a mensagem do Evangelho da Graça, a mensagem da cruz, ela tem trazido muita gente para dentro de igrejas que nunca experimentou a cruz de Cristo. Subtraiu a mensagem da cruz. O que é subtrair a mensagem da cruz? É você pregar apenas um lado da moeda, que Cristo morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. É uma verdade, é bíblica, mas isso não traz uma convicção, não traz uma exatidão de libertação do pecado para o pecador. É necessário a minha identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Queridos, por misericórdia, que eles estão nos assistindo também, avalie a tua salvação aos pés do Senhor, porque muitos evangélicos talvez estejam morrendo nesse momento, que estamos falando nessa hora aqui, vão descer para a sepultura
porque eram membros de igrejas, eram pastores, eram pregadores, eram diáconos, eram líderes de louvores, faziam tudo, mas sem novo nascimento. É possível? Claro que é possível. E aí, irmãos, é questão de eternidade, irão enfrentar a eternidade no inferno. Isto é muito sério. Vocês estão vindo nesta manhã, vocês estão com seus ouvidos abertos, então não titubeie com relação a esta mensagem salvadora, regeneradora, libertadora do pecado que é oferecido para mim e para você gratuitamente. Porque não há outro meio, irmãos, de chegarmos ao Pai, a não ser pela nossa identificação com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição, juntamente com Ele, irmãos. Não há possibilidade, porque a causa de Cristo ter morrido, primeiro, foi fazer a vontade do Pai, porque o Pai, Hebreus 2:10, queria uma família de muitos filhos, levar muitos filhos à glória. Isso é maravilhoso, mas, irmãos, Deus o ressuscitou, Ele foi entregue, tem uma causa. Abra lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25, 4, versículo 25, que texto glorioso, irmãos. Nós temos que pular de alegria, pular de alegria, porque isto está escrito na palavra de Deus, e nós podemos regozijar, porque foi escrito para mim, para você, para nós, desfrutarmos, experimentarmos. Está escrito assim, presta atenção, olha só, no final do versículo 24 está escrito assim, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual aqui é Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Então a ressurreição é a causa da nossa justificação. Ele foi entregue por uma causa, das nossas transgressões, mas Ele ressuscitou para nos justificar. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso não tem preço que pague. Então, não há cristianismo, irmãos, sem cruz. A mensagem da cruz, nesse tempo de apostasia, tem sido esquecida em nossos púlpitos. A mensagem da cruz não tem sido levada em conta, mas é a única que salva. O que tem que ser pregado hoje? É visão, é revelação, que Deus tem algo de bom para você. Deus, o melhor de Deus está para chegar na sua vida. Talvez para muitos precisam de chegar, mas as pessoas estão interessadas em coisas materiais, um carro, uma casa, etc. Bens materiais em benefício do seu egocentrismo, mas o melhor de Deus para mim e para você, Ele já enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O melhor de Deus para mim e para você é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor da igreja, que comprou a igreja com seu precioso sangue. Cristo, Senhor, entronizado e exaltado à destra do Pai, que hoje está governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a palavra que nos foi evangelizada, diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, 23 e 24. Isso é lindo, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a qual é a palavra de Deus, a qual ela é viva e permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Então, esta palavra que foi evangelizada, que foi colocada em nós, Ele tirou aquela semente adâmica, matou, crucificou, enterrou, mas pela ressurreição ganhamos uma semente. Aquela semente da árvore da vida veio morar dentro de nós. Agora nós temos que regar para que Cristo seja formado, aquela árvore frondosa, que tem os seus frutos. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa árvore da vida está em nós. Então ela tem que crescer, irmãos, mas é com a sua e a minha ajuda, orando, lendo a palavra, tendo intimidade com o Senhor Jesus, relacionando com os irmãos, vendo a necessidade dos irmãos, cuidando dos irmãos. Isso é a igreja é um cuidar dos outros, irmãos. Vocês entendem que maravilha é isso? Ele nos uniu em um só corpo para sermos dele, para sermos a família bendita do Senhor. Nós
Hoje podemos dizer que somos família. Nós não éramos, mas hoje nós somos. Abra comigo, por favor, em Efésios, capítulo 2. Que lindo texto nós temos aqui, irmãos. Versículo 13, eu quero ler alguns versículos deste capítulo 2, aqui de Efésios, porque é muito lindo, irmãos. Então, diz assim a palavra, Efésios 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora, por favor, preste atenção no versículo 18 e o 19. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa família de Deus é uma família eterna. Nosso Pai é eterno. Se Ele é o nosso Pai, claro que os seus filhos são eternos também. Nós apresentamos uma menininha aqui hoje. Aqui nesse mundo ninguém é eterno. Vai morrer por causa do pecado. Mas uma vez feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, irmãos, nós nunca mais iremos morrer. A palavra fala em Lucas 20, versículo 36. Não podem mais morrer, porque são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus. Se o Pai é eterno, Ele colocou a imortalidade dentro de mim e dentro de você. Você é um ser imortal, irmão. Quando vocês vão perceber isso, quando chegar o dia de vocês partirem, se Jesus não voltar antes, escute com bastante atenção. Então, eu sei que tem muitos cristãos, que são cristãos genuínos, que ainda têm receio da morte. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer do outro lado. O que vai ser do outro lado? Mas, irmãos, naquele momento ali, naquele instante, o Salmo 48 vai dizer que Ele será o nosso guia até a morte. Ele vai estar conosco até a morte. Isso é interessante demais. Descobrimos algo muito importante. Porque, irmãos, naquele instante, por mais que você tenha receio da morte, o Espírito do Senhor, antes da tua partida, Ele vai trazer, porque Ele é o Consolador, é aquele que pega firme conosco em nossas fraquezas. Uma fraqueza que o nosso tempo está se findando, o nosso coração está bem fraquinho, batendo compassadamente, quase parando. Mas naquele instante, o Espírito Santo, irmãos, fará uma visita tão preciosa, tão aconchegante, tão consoladora, que você não verá a hora de partir. Lembra daqueles irmãos do passado, quando iam para aquelas arenas, ser lançados naquelas arenas? Se vocês negarem a Cristo, vocês não serão lançados para os leões. Não, Cristo é Senhor. Iam para as arenas. E aqueles leões destroçavam aqueles corpos. Mas era questão de nem 5 minutos eles já morriam. Então, o que eles teriam agora? Uma eternidade com o seu Senhor. Sem sofrimento, sem dor. Quando João, escrevendo sobre as coisas que em breve iriam acontecer, vocês conhecem aquele texto lá de Apocalipse 21, versículo 5, que João ele escreveu assim: por mandato do Senhor. Olha, está escrito lá, Apocalipse 21, versículo 5. Eu vou ler o 4 também, já que vocês irão acompanhar aí. O 3, irmãos, todo esse capítulo ele é lindo, mas eu vou ler a partir do 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis a morada ou o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que coisa linda, irmãos. E aí ele diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, aqui é o Deus Todo-Poderoso que vai dizer agora, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Ele disse assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmão, eu sei que há uma inclinação muito grande para a vida da carne, para a satisfação da nossa carne. Nós gostamos, irmão, de muvuca, nós gostamos de aplauso, nós gostamos de ser reconhecidos. Por isso que a cruz, ela elimina não a nossa personalidade, ela quer tratar com a nossa personalidade, uma vez que somos salvos em Cristo. Ela quer, pelo caminho da cruz, pelo trabalho da cruz, nós negando, quanto mais nós negamos a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos desordenados, a cruz ela vai operando, ela vai limpando, vai removendo as escórias da nossa alma, e o Senhor vai se colocando no lugar, Ele vai tomando uma forma em nossa alma, a ponto de os nossos pensamentos serão os pensamentos dEle, a nossa palavra será a palavra dEle, a nossa vontade será a vontade dEle. Irmão, mas para isso nós temos que se render absolutamente, totalmente ao Senhor, uma rendição completa a Ele, senão nós não vamos crescer, vamos ficar sempre capengas. Mas, irmãos, é maravilhoso quando nós de fato cremos que fomos unidos a Cristo. Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 5, Romanos 6, verso 5. Então, o irmão leu também esse texto aqui ontem, foi tão precioso, mas aqui, irmãos, tem um detalhe que ele é fundamental, ele é maravilhoso demais. Romanos, capítulo 6, versículo 5. Vamos ver aqui, o Senhor tem algo para nos dizer aqui. Então, diz assim a palavra, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmão, essa palavra aqui que nós acabamos de ler é semelhante. Até ontem alguém levantou uma questão e nós então debatemos um pouquinho, muito gostoso, aprendemos também bastante. Ela no grego, ela significa sunfutus, e significa congenital. Significa congenital, unido de coração. Ou seja, Cristo ali na cruz, nós entendemos por esse versículo aqui, que Ele, que bendito Senhor, irmãos, Ele entregou-nos para nós de corpo e alma, congenital, a ponto de sermos unidos a Ele congenital. Entende, irmãos? Que obra maravilhosa é aquela? Significa estar plantado juntamente com Ele, unido junto com. Então, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, porque muitos não creem neste fato que foram unidos a Cristo na semelhança da morte dEle, irmãos, não terão uma ressurreição igual a dEle, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, aparece a palavra certeza, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, Paulo está dizendo pelo seu Espírito que sem morte com Cristo na cruz, não há ressurreição, não tem como, não tem por onde. Queridos, então, se nós não crermos neste fato, o nosso cristianismo é uma farsa. Por que ele escreveu a Bíblia? Para nós, não para encher a nossa mente de conhecimento de versículos e decorar a Bíblia, é para nós nos apropriarmos das verdades que eles têm revelado em nosso coração, porque todo filho de Deus tem prazer na palavra, tem prazer na comunhão. Quando eu fico tão triste, irmão, saber que a gente cumprimenta tantas pessoas que no decorrer da semana nem pega a Bíblia e diz que é filho de Deus, não é! Estão iludidos, o coração enganado iludiu. Pensam que são igual aquelas pessoas que estão com fome, elas dormem e sonham que comeu, mas quando elas acordam, estão famintas. Queridos, quem nos satisfaz a nossa fome de significado é Jesus.
Quem satisfaz a nossa sede, esse significado, é Jesus. Eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Quem comer da minha carne jamais terá fome, irmão. Isso tem que ser uma realidade espiritual para nós. Por isso que a legítima pregação do Evangelho nos inclui na morte e ressurreição de Cristo. É maravilhoso. A palavra vai dizer para nós de uma forma tão linda, tão graciosa, ama aquele versículo. 1 Pedro 3,18 está escrito assim: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. É uma outra maneira de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar por Cristo e a cruz. Irmãos, que coisa preciosa quando temos esta revelação, essa bendita revelação de Cristo, porque não há outro meio do nosso pecado ser perdoado. Um texto que nós sempre citamos aqui, Isaías 22,14, que diz assim: mas o Senhor dos Exércitos se declara, ou se revela aos meus ouvidos, dizendo, escute, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto você não crê que morreu com Cristo, você continua sendo um pecador ainda, a caminho do inferno. Mas se esta palavra é uma realidade na sua vida, você morreu com Ele, você foi sepultado com Ele, mas aí vai acontecer, Efésios 2, 5 e 6, estando nós mortos em delitos de pecado, nos deu vida de Cristo, juntamente com Ele, porque sem Ele não tem vida, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, nós já estamos lá pela fé. Você não deseja que Ele volta para te buscar, para nos buscar? Você tem um maranata no seu coração? Ora, vem Senhor Jesus, por quê? Senhor, porque eu te amo, e sem ti, Senhor, está tão duro, eu preciso te ver. Não é que não estou reclamando desta vida, vamos ter tribulação, provação, uma série de encrenca, mas Senhor, eu quero a ti. Até quando? Até quando o Senhor vai demorar? Então Ele vai dizer para nós: até quando vocês estão demorando para se preparar? Nós falamos: até quando, Senhor? Por que o Senhor não volta? Senhor, até quando? Mas Ele está dizendo para nós: filho, até quando vocês não vão ficar prontos? Se vocês estiverem prontos, vocês desejarem a minha volta, vocês me amarem, eu vou buscar vocês. Irmão, o Senhor tem preparado um povo para Ele mesmo. O Senhor tem reunido um povo, separado esse povo das denominações evangélicas, da carga religiosa, do meio doentio de cumprir regras e mandamentos, de obedecer mais ali o pastor do que a Deus, do que a Cristo, do que a palavra. Irmãos, nós no dia do juízo não vamos ter que prestar conta para pastor, não vamos ter que prestar conta para um, para outro, não, é para Ele, aquele que sonda os corações. Ele sabe exatamente o que passa, quem você é, quem eu sou, e o julgamento vai ser individual. Abram comigo Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, vamos ler aqui um versículo muito interessante, versículo 14, Eclesiastes 12, verso 14, presta atenção para quem que você vai ter que prestar conta. Diz assim a palavra, capítulo 12, verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Fico pensando assim, irmão, se Ele às vezes nos chamar hoje, né? Você está preparado? Teu coração está preparado? Você tem convicção de que você morreu com Cristo, de que Cristo é a sua vida? Você tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Irmãos, nós teremos que dar conta. Ele vai pedir, vai trazer a juízo. O que nos assusta aqui, irmãos, é todas as obras, até as que estão escondidas.
Sabe aquela picaretagem que você faz oculto? Aquela sacanagem que você faz em oculto? E às vezes nós mostramos para pessoas que somos tão santinhos, né? Santo de verniz, é bonito por fora, mas por dentro, Jesus, irmãos, Ele confrontou aqueles fariseus, aqueles mestres de Bíblia da época. Quer ver só? Abra comigo em Mateus, capítulo 23. Irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abre os nossos olhos. Veja que Jesus disse a respeito deles, que eles eram um homem considerado na época, um homem muito santos. Eles liam a Bíblia mais de 5, 6 horas por dia do Antigo Testamento. Eles decoravam a lei, eles sabiam tudo de lei, eles ensinavam a lei, eles eram mestres. Mas quando se encontraram com Jesus, veja o diagnóstico que Jesus disse a respeito deles, no versículo 27, presta atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Que palavra dura essa aqui, irmão? Ele está nos confrontando nós nessa oportunidade, e aqueles que estão nos assistindo também. É uma palavra confrontadora, mas Jesus confronta não para julgá-los e acusá-los, mandar para o inferno, não. Jesus queria que eles reconhecessem quem eles eram. E graças ao Senhor, quando ouvimos a palavra de Deus, nós somos convencidos, porque, irmãos, se Ele não nos convencer de quem nós somos, nós nunca iremos saber quem nós somos. João 16:8 fala assim, Jesus falando a respeito do Espírito: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, que você nasceu em iniquidade e em pecado concebeu sua mãe, do pecado do juízo. Vai haver um juízo e você vai ser julgado. Pecado, juízo e da justiça, e que uma justiça foi feita, que Cristo é justo, Deus é justo, e Ele não pode salvar o pecador se a justiça dele não for cumprida na sua vida. Qual que é a tua sentença? O salário do pecado é a morte. Você nasceu já pecador, você nasceu sentenciado, mas Cristo, como nossa justiça, veio. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, que coisa linda isso! Não há mais condenação quando nós cremos neste fato. Romanos 8:1 fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque, versículo 2, o Espírito da vida em Cristo te livrou. Te livrou, não vai te livrar, te livrou. Então creia que Ele já te livrou do pecado e da morte. Você já foi julgado. Onde que eu fui julgado? Quando Jesus estava na cruz. Deus me julgou nele. Quando o meu pecado foi colocado em Jesus, Deus matou o seu filho. Deus descarregou toda a sua ira sobre o filho. Onde é que está escrito isso? Abra comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, verso 3. Irmãos, que versículo lindo, que versículo maravilhoso, que versículo precioso. Ah, irmãos, como temos que dar glória a Deus, porque Ele é tudo por nós, Ele fez tudo por mim e por você, e a gente vai ficar vivendo um cristianismo aí, de ai, eu te amo, aquela hipocrisia toda. Não, irmãos, não é desse jeito. Romanos 8,3, a Bíblia diz assim: portanto, que fora impossível a lei. Irmão, graças a Deus que nós morremos para a lei. No que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, como efeito, condenou Deus na carne o pecado, na carne do Filho. Quando o meu e o seu pecado foi colocado em Cristo, Deus nos julgou, Deus condenou, Deus destruiu o seu Filho lá na cruz, por amor a mim e a você. E a gente quer viver uma vida do jeito que a gente acha que é certa. Nenhum cristão genuíno, verdadeiro, que tem discernimento espiritual, vive uma vida para si mesmo. Viva pelo certo e pelo errado. Certo e errado é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vivemos, isso aqui traz paz para mim.
Nós não vivemos mais pelo certo e errado, o mundo vive pelo certo e errado. Os filhos de Deus, não. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso que eu vou fazer, se tire tua inquietação, não é para você fazer. Se tem paz, você pode fazer, que é da vontade do Pai. Você entende isso, irmão? A preciosidade que é isso aqui, diante do Senhor? Que maravilha, irmãos. Como nós somos gratos ao Senhor pela obra concluída lá na cruz. Então, irmãos, muitos ouvem a palavra, muitos acreditam, mas não crêem na palavra, levam a palavra para casa, mas nunca fazem nada com ela. Fica lá, entendeu? Então, Paulo ouviu a mensagem de Cristo e disse: isso aqui eu quero para mim, isso eu quero ser. Agora, irmãos, nessa mensagem aqui, ele nos diz como podemos ser tudo que Deus quer que sejamos também. Se foi para Paulo, também deve ser minha experiência também. O Espírito quer trazer essa experiência para mim, mas agora você quer, você pode chegar lá, porque o Espírito habilita. Você tem a graça, você tem a pessoa do Espírito morando dentro de você. Você quer, você deseja, se você quer, você pode, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, e é todas as coisas mesmo, todas as coisas mesmo. Então, as verdades ensinadas aqui, meus queridos irmãos, nos dizem que você pode fazer isso. Agora, você quer aprender? Você deseja ter esse ensinamento como realidade? Não, irmãos, não confundam, ter um conhecimento das Escrituras, mas não ter a realidade das Escrituras. Deus tem nos chamado para uma realidade, o Espírito da realidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Nós temos que ter essa realidade espiritual dentro de nós. Olha só, em João capítulo 6, versículo 45, temos aqui uma preciosa declaração, que Jesus ele está fazendo uma alusão para o nosso ensino, discipulado a Cristo. Então, ele diz aqui no versículo, capítulo 6, vamos ler o versículo 45. Isso aqui está escrito lá em Isaías 54, versículo 13, que Paulo, ele traz um eco para nós aqui. Então, Jesus, quem citou essa palavra, ele disse assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então, agora Jesus faz um complemento aqui, para deixar claro para nós. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, envolve a questão da realidade, esse vem a mim. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, tem gente que ouve, mas não ouça, ou não escuta, não sei. Tem gente que ouve, mas não aprende. É ouvir e aprender, aí você vai crer, e esse vem a Ele. Estão me compreendendo, irmão? A importante do ensino, queridos, hoje as pessoas não têm tempo de estudar a palavra, elas estão só lendo Bíblia, lendo Bíblia. Tem o seu valor sim, vai ter muito conhecimento, mas procure se debruçar diante da palavra, buscar na palavra orientação, buscar na palavra, irmãos, a unção do Espírito, que Ele ensina todas as coisas, sabe todas as coisas, para que você possa avançar, ter um conhecimento de união com Cristo. Tudo foi escrito para nós. Agora a gente fica aí, eu conheço a Bíblia, eu conheço a Bíblia, sei isso e aquilo, e fala até de Bíblia, e nós mandamos pelo WhatsApp um monte de mensaginha com florzinha, Deus te ama, eu também, bom dia. Para com isso, irmãos. Isso aí é picaretagem. Temos que ser incisivo com os pecadores. Olha, Cristo morreu e fez você morrer com Ele. Cristo cumpriu a lei por você, e não apenas isso, você também morreu para a lei no corpo de Cristo, para pertencer a Ele. E aí Paulo vai dizer no versículo 20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, não é mais você, por que a gente sofre tanto? Porque nós sabemos aquele versículo, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe disso, acabou de ouvir aqui agora,
Mas, irmãos, você vive essa realidade desse versículo? Vou te fazer uma pergunta aqui, você responde. Por que você às vezes fica tão chateadinho e chateadinha? Remoendo, ressentido e ressentida, porque ainda tem coisa tua aí. E quando mexe o nosso ego, às vezes a gente não verbaliza isso, mas lá dentro a gente está sofrendo. Essa pessoa aqui, não quero mais saber de caminhar com ela não. Deus me livre. Queridos, isso é real na sua vida? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, você não mais eu, cadê você? Ele não vai anular a tua personalidade, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Sabe por que a gente sofre tanto? Nós não temos maturidade para ouvir quando somos exortados. Quando algum irmão, agora eu estou aprendendo, vinha me exortar, eu ficava bravo, falei, caramba, afinal de contas, eu sou mais preparado que essa pessoa, mas nada, o Espírito falou, para aí, eu vou usar meu irmão, você está querendo ser superior a ele? Baixa a bola. Estou aberto, toda exortação, entende, irmãos? Isso é maravilhoso, estamos nessa escola maravilhosa. Então, não mais eu. Quando você está meio chateadinho, bravo, isso acontece comigo constantemente, irmãos. Meu Deus do céu, tem uma tendência muito grande a ser o que eu não sou, a passar para as pessoas uma imagem que eu não tenho. Mas Ele está tratando. Olha, você está crucificado. Você não quer um tratamento na sua alma? Então é a cruz. Aí Jesus faz aquele convite assim, em Lucas 9, 23. Se alguém quiser, você quer, Cláudio? Eu quero, Senhor. Negue-se a si mesmo. Senhor, o que é negar a mim mesmo? Você tem uma vontade, não é mais a tua vontade. Você tem uns pensamentos, deixa eu pensar os teus pensamentos. Você tem umas emoções desordenadas, deixa eu ser a tua emoção. Você tem uma forma de agir que é totalmente estranha, deixa eu agir através de você. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo fala que até o nosso agir, se não for ordenado, determinado pelo Senhor, até o nosso agir é um agir segundo a lei. Isso é maldição. Paulo fala assim, porque eu não faço o bem que prefiro. Paulo queria, mas não consegue fazer. A lei não deixa, a lei não permite, irmão. Isso é terrível. Então, estou crucificado com Cristo. Esse é um ensinamento para a igreja, para viver uma alma curada e sarada. Irmãos, quando isso for real, clame ao Senhor. Se você não tem essa realidade, estou dizendo que você não é filho de Deus, porque irmão, creu que morreu, ressuscitou, Cristo é a sua vida, amém, um filho de Deus, glória a Deus, maravilhoso. Mas, irmão, você tem uma alma, e eu também tenho uma alma. Agora, essa alma, Paulo fala, 1 Coríntios 15, 30, dia após dia morro. Paulo também tinha esses conflitos com ele também. Então, dia após dia morro. Ele levanta amanhã cedo com uma consciência, eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto. Morto não tem vontade própria. Certa vez, o Atmani estava em um trem e tinha 3 homens ali no baralho, faltava mais um. Chamou o Atmani, ô moço, vem aqui, senta na mesa, vamos jogar com nós aqui. Eu não posso. Mas por que não? Essas mãos não são mais minhas. Mas de quem que é? É do Senhor Jesus. E eu não estou autorizado a jogar essas cartas de baralho pelo Senhor. Se Ele me autorizar sim, mas Ele não me autorizou. Entende, irmãos, o que é isso? Nós queremos fazer coisas, gostamos de fazer coisas, mas queridos, quem que mandou você fazer aquilo? Quem que autorizou? Foi o Senhor? Amém. Você vai fazer, vai ser uma bênção. Lembra lá de Josué 1, versículo 8 e 9? Vamos lá para o texto bem rapidinho. Josué 1, versículo 8 e 9. Então o sentido aqui é muito claro, irmãos. Ele diz assim, versículo 8. Josué 1, 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Você entendeu que não é para você ler apenas, para você meditar
dia e noite. Não é para você estar com a Bíblia dia e noite com ela, você vai ler um texto e medita naquele versículo de dia e de noite. A palavra vai penetrar tua mente, teu coração, é a palavra de Deus, ela vai operar transformação, ela vai trazer luz, ela vai trazer satisfação, vai trazer regozijo, vai trazer alegria, vai trazer formação de Cristo em nós. Um versículo apenas. E agora veja aqui: não cesse de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido em quê? Na tua vida cristã. Você vai ser uma bênção para muitas pessoas. Deus vai trazer as pessoas para você tratar delas, para você indicar o caminho para elas. Aqui muitos já falam, mas você vai ser bem-sucedido em todas as coisas, então eu vou ser próspero, aí vou ter... Não, irmãos, também, mas bem-sucedido caminhando com o Senhor, porque ele diz no verso 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Essa palavra ser forte é a condição que ele nos dá para sermos fortes e corajosos, porque ele diz para mim e para você, não temas porque eu sou contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, não irá me faltar, porque tu estás comigo e comigo para todo sempre. Entende aqui? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, e é contigo por onde quer que andares. Oh, bendito Pai, Todo-Poderoso, habita em mim e em você, está em nós, é o Deus da sabedoria, é o Deus de toda graça, com seus infinitos atributos. Então, irmão, creia naquela palavra, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, os que são de Cristo, Gálatas 5:24 vai dizer o seguinte: crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém. Vamos orar. Pai, tua palavra é a verdade, nós cremos nisto. Tua palavra, Pai, ela corrobora aquilo que Cristo veio fazer por cada um de nós, ele fez de uma forma tão plena e perfeita. Agora, Pai, nós ansiamos, desejamos crescer no Senhor, nos dê a visão celestial da pessoa e a obra de Cristo. Fala conosco, continue falando, queremos ouvir a tua voz, Pai. Se manifesta a cada um de nós de uma forma maravilhosa. Pai, obrigado por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, frutifica a tua palavra. E em Cristo nós oramos. Amém.